Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero mostrar essa floração maravilhosa de Cattleya. Essa é uma orquídea que tem muita história aqui no meu cultivo. Ela me ensinou a não desistir de uma orquídea. Eu comprei essa orquídea na internet há alguns anos atrás, bem no início do meu cultivo, e eu não soube cuidar dela corretamente. E ela acabou perdendo todas as folhas e ficaram apenas alguns bulbos. Eu já tinha desistido dessa planta, então eu deixei esses bulbos jogados aqui em um canto. Com o passar do tempo, eu percebi que eles não morreram, não secaram completamente. E aí eu resolvi olhar esses bulbos e estava vindo um brotinho. Foi aí que eu resolvi colocar essa Cattleya em um tronquinho e ela começou a se desenvolver. Foi um processo muito lento. Ela soltou esse bulbo, depois ela veio soltando outro bulbo, enraizou aqui nesse tronquinho de café e agora, passado aí alguns anos, ela está aqui florindo pela primeira vez. Foi um processo lento, demorado, mas eu consegui salvar essa orquídea. Por isso, o recado que eu quero passar nesse vídeo de hoje: não desista da sua orquídea. Se ela tiver bulbos verdes, ela pode brotar novamente. Aqui pelo vegetal dá para perceber como foi o processo de desenvolvimento dessa orquídea. Foi como ela começar do zero. Ela soltou folhas menores, depois as folhas foi aumentando de tamanho até vir a floração. Ela está plantada aqui no tronquinho de café, é uma madeira aí que as orquídeas enraizam com muita facilidade, não tem uma durabilidade tão grande, igual um tronquinho de ipê, um tronquinho de braúna, mas é uma madeira excelente para cultivar orquídeas. Então ela soltou vários bulbos aí até vir essa floração. Veio apenas uma flor, mas para uma orquídea que esteve quase morta é uma grande vitória. Aí esse bulbo da floração veio bifolhado. Os outros bulbos que ela soltou anteriormente são monofolhados. E olha aqui o enraizamento dessa orquídea. Ela está com um enraizamento maravilhoso aqui nesse tronquinho de café. Olha aí como estão lindas as raízes. Eu gosto desse cultivo no tronquinho porque ele permite ver o desenvolvimento das raízes. As raízes caminham por todo o tronco e também essa é a forma de cultivo que mais se assemelha ao desenvolvimento das orquídeas na natureza, onde elas crescem aí apoiadas em troncos e galhos de árvores. E uma outra vantagem é que as orquídeas plantadas no tronquinho podem ficar na chuva e não tem perigo delas apodrecerem aí pelo excesso de umidade, já que aqui não tem substrato nenhum, somente o tronco. Quando eu plantei essa orquídea aqui nesse tronquinho, eu usei um pouquinho do musgo esfagno, mas como já tem muito tempo esse replante, já quase que não dá para ver mais esse musgo. Ele já até desapareceu, ficou somente o enraizamento da orquídea aqui nesse tronquinho. O musgo estava na parte traseira dela. Como ela cresceu, essas raízes novas estão todas grudadas somente no tronquinho. Uma outra vantagem do tronquinho é que ele é excelente para recuperar orquídeas. Como eu disse aí no começo do vídeo, eu amarrei aqui apenas os bulbos dessa orquídea, começando a emitir brotação. E olha aí o desenvolvimento. Ela rapidamente enraizou, grudou as raízes na madeira e se desenvolveu super bem. Então, se você tem aí uma orquídea que está muito debilitada e não está se desenvolvendo bem, plante ela no tronquinho. Eu garanto que essa é uma das melhores formas de recuperar a orquídea. E faça aí aplicações da água oxigenada para estimular o enraizamento. O último vídeo aqui do canal foi falando sobre os benefícios da água oxigenada e esse é um dos benefícios dela. Eu vou até deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição, depois você vai lá conferir. Então, amarrando essa orquídea debilitada no tronquinho, fazendo as aplicações de água oxigenada, eu garanto que você vai conseguir salvar essa planta. É um processo lento, é demorado, mas se ela ainda tiver bulbo, se ela ainda tiver o rizoma saudável, ela vai recuperar. E essa dica vale aí também para as oncidiums, para as phalaenopsis. Ela precisa ter o rizoma saudável. Tem rizoma? Pode tentar salvar que você vai conseguir.
Tá gostando dessa floração linda e das dicas que eu estou passando nesse vídeo? Já deixa o like e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. E como eu cuido dessa catleia? Ela está plantada aqui no tronquinho, então as regas dela precisam ser diárias. Todas as minhas catleias do tronquinho eu rego todos os dias. Esses dias eu não estou regando tanto porque está chovendo bastante por aqui, então a própria natureza já está fazendo as regas, que inclusive são muito melhores do que as nossas regas diárias, já que a chuva faz muito bem para as orquídeas. A adubação dela eu faço com o adubo Forticote 15912 a cada 5 meses. Esse é um adubo do tipo Osmocote que a gente coloca na planta. No caso dela eu coloco no porta-adubo e ele vai durar aí 5 meses, liberando lentamente os nutrientes para a orquídea. E eu uso também o adubo B&G Orquídeas. Antes eu estava usando uma vez por semana, agora que eu introduzi também na minha adubação o adubo de floração, que é o adubo da Forte 94515, eu estou intercalando. Em uma semana eu uso o B&G, na outra semana eu uso o adubo de floração. E o fator mais importante para as catleias florirem é a luminosidade. Agora eu vou mostrar onde eu cultivo essa orquídea. Ela fica aqui nesse cantinho, junto com outras orquídeas plantadas no tronquinho. E aqui é um local que pega aí algumas horas de sol por dia. E esse sol faz toda a diferença na floração das catleias. Elas são orquídeas que elas precisam dessa luminosidade para florir. Se não tiver sol, muito provavelmente a sua catleia não vai florir. Não adianta somente fazer adubações. É preciso colocar aí a orquídea em uma luminosidade adequada. Aqui eu tenho várias orquídeas plantadas no tronquinho e essas orquídeas passaram a se desenvolver melhor quando eu coloquei elas aqui nesse local, onde elas pegam mais claridade. Antes elas saltavam brotações, mas era um processo mais lento. Depois que eu coloquei elas aqui nesse cantinho, elas estão soltando uma brotação após a outra. Essa outra orquídea aqui estava plantada em um vasinho, ela estava debilitada. Aí eu plantei aqui nesse tronquinho e olha aí o desenvolvimento dela. Já está vindo aqui com mais 2 brotações. Então um cultivo no tronquinho com uma boa luminosidade faz toda a diferença para a orquídea Cattleya. Tem aqui essas valquerianas que eu plantei recentemente. Essa daqui de cima é uma mudinha bem pequenininha. Ela está começando a soltar raízes. E tem também essa daqui de baixo, que é um pouco maior, que está soltando brotação nova. Tem bem pouco tempo que eu fiz o plantio delas aqui nessa madeirinha. Aqui do lado também tem as orquídeas plantadas no cachepô, que também é um cultivo bem semelhante ao tronquinho. Se a gente usa um bom substrato, as orquídeas vão se desenvolver super bem no cachepô. Eu planto aqui as minhas geralmente com caco de telha, isopor e pedra brita. São substratos inertes que não vão apodrecer e a orquídea pode ficar na chuva. Aqui eu tenho mudinhas bem pequenas. Tem essa outra aqui que é uma Cattleya pintalgada, também estava no vaso e não estava indo para frente, aí eu decidi plantar no tronquinho. Sempre que uma orquídea minha está debilitada, não está indo para frente, eu já coloco ela no tronquinho, porque é uma forma de cultivo que costuma funcionar muito bem aqui para mim. Eu retirei essa minha orquídea da chuva, então ela não está lá junto com as outras, porque, como eu disse aí no início do vídeo, tem chovido bastante por aqui esses dias, então eu decidi colocar ela aqui na varanda, que eu vou aproveitar mais a floração dela. Que, a propósito, é uma floração maravilhosa. Eu estou encantada com essa orquídea. Ela é muito linda e a flor dela é enorme. Olhando assim no vídeo nem parece. Mas comparando aqui com o tamanho da minha mão, dá para perceber que a flor é bem grande, é quase do tamanho da minha mão. E você não imagina o perfume dessa orquídea, ela tem um perfume maravilhoso. Um outro detalhe interessante dessa floração é esse labelo. Olha como ele é lindo. Ele tem esse tom de rosa bem forte e um amarelo lá no fundo. E as pétalas também são muito lindas, todas desenhadinhas. Então, é uma orquídea lindíssima.
Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa floração e dessa forma de cultivo, e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo falando um pouco mais sobre o cultivo das orquídeas catleias no tronquinho e também uma playlist sobre as catleias. Eu espero por você nesses vídeos.